Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, minhas amadas, meus amados, e todos que foram assistir e ouvir esse áudio falando da palavra do Senhor Jesus. Como é que vocês estão do outro lado? Glória a Deus, eu estou resfriada, glória a Deus, aleluia. Mas Jesus manda te dizer nesta noite, a tua vitória está chegando, aleluia, a tua bênção está chegando. Ele vai entregar uma grande bênção na sua vida. Ele vai entregar uma grande bênção nas tuas mãos nesta noite. Se você crer, aleluia, você vai receber. Se você crer no Todo-Poderoso, daquele que te protege, aquele que te guia, aleluia, aquele que te criou, aquele que é a imagem e semelhança do Senhor, aleluia, ele cuida. E a tua bênção, a tua vitória está chegando. Espere mais um pouquinho, aleluia, espera. Aleluia, porque eu, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do Espírito Santo, nesta noite, Jesus está mandando falar para vocês, para minha irmã e meu irmão, glória a Deus, que tua bênção está próxima, aleluia, tua bênção está chegando. Eu não sei que bênção é essa, mas vai chegar a bênção. Você crê? Se você crê, você vai receber, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, nós vamos também na palavra do Senhor Jesus. Que tipo de ovelha vocês são? Aleluia. Qual é o tipo de ovelhas? Aleluia. É aquela que Jesus já encontrou ou aquela que ainda está perdida? Mas se você estiver perdido nesta noite, Jesus vai te encontrar. Porque ele vai de encontro com você nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus nesta noite. Amém? Que se encontra em Lucas 15. Aleluia. Que fala da ovelha perdida. Amém? Certa ocasião, muitos cobradores de imposto e outras pessoas da má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com ele. Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma por acaso, não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos vizinhos e diz: alegrai-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhe digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui o Senhor, glória a Deus, em certa ocasião, muitos ali iam de encontro com o Senhor Jesus para ouvir o que Jesus pregava. Aleluia. E ali tinha muitos cobradores de imposto. Aleluia. Ali tem muitas pessoas de má fama. Ali chegaram ali perto de Jesus para ouvir Jesus, que Jesus estava falando, aleluia, para ver se eles encontravam algum erro no Senhor Jesus. Mas Jesus é perfeito, Jesus sempre foi perfeito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os fariseus e os mestres da lei, igreja, eram doutores, era mestre, era cobradores de impostos, sabe? Era todas as pessoas ali, todos ali estavam ali ouvindo Jesus a falar. Porque onde Jesus passava era multidão. Onde Jesus estava, a igreja, muita gente se reunia para ouvir Jesus falar do Senhor, aleluia, glória a Deus. E muitos estavam criticando o Senhor. Muitos criticavam ele porque ele estava junto. Ele estava juntos com as pessoas, vamos supor, idólatra, pessoas prostitutas, pessoas que roubavam, que matavam, pessoas que cobravam imposto, pessoas, mestre da lei, aleluia, muita gente. Toda pessoa, toda gente está ali, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos. Jesus não olha a nossa aparência. Jesus olha o nosso coração. Porque se ele olhasse a aparência, ele não escolhia Davi como rei. Aleluia. Davi era desprezado pela família, mas o Senhor não rejeitou Davi. Aleluia. Jesus, ele foi escolher Davi lá no campo. Davi pastoreando as ovelhas. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Quando ele mandou ungir Davi não estava em casa todo bonitão. Aleluia. Davi era pequenininho. Davi era
Era o mínimo do mínimo, aleluia. Mas Jesus escolheu ele, porque Jesus não escolheu para a aparência. E Jesus não escolheu pelo físico. Mas Jesus escolheu do coração de Davi, amém? Louvado seja o Senhor, porque muitos falam assim, mas Jesus não quer o nosso corpo, Jesus quer o nosso coração. Não, Jesus quer nós por completo, porque nós somos templo do Espírito Santo. E nós somos imagem e semelhança do Senhor, aleluia. Se nós somos imagem e semelhança do Senhor, o Senhor quer nós completo. Jesus não quer só o coração, não. Aleluia. Jesus nos quer completo. Por isso que ele manda, aleluia. Ele manda nós limpar a nossa casa. Nós colocar a nossa casa em ordem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, igreja. Quem são as ovelhas perdidas? As ovelhas perdidas é mencionada por Jesus em sua parábola e refere-se à pessoa que se afasta da fé. Aleluia. Onde Deus se afasta da fé, ou então de Deus, ou que nunca conheceram, aleluia, ou que nunca conheceram o Senhor. Essas são as ovelhas perdidas, aleluia. Mas essas parábolas, como a da ovelha perdida e do filho pródigo, aleluia, distrai o amor e a busca de Deus por aquele que se encontra em distanciamento espiritual, seja por escolha própria ou por circunstância da vida. Aleluia. Aqui na palavra dele fala que assim, então Jesus contou essa parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas, perde uma por acaso, não vai procurá-lo? Aleluia. Jesus ele falava muito por parábola. Ele falava por parábola para o povo entender o que ele estava falando. Era um exemplo que ele estava falando. Era uma parábola que ele estava falando para aquele povo. Falando assim, mas se vocês têm 100 ovelhas, aleluia. Quando você vai buscar uma lá no aprisco, que você confere, que você vai chamando o nome de cada uma, aleluia. E se faltar uma, o que vocês fariam? Vocês deixavam a outra morrer por causa das 99, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que Jesus falou por essa parábola, igreja. Ele falou, se vocês são pastor, se vocês perderam uma da ovelha, vocês não vão atrás da que está perdida? Tem que ir atrás da perdida, aleluia. Porque ovelhas andam em bando. Se elas se afastaram do bando, igreja, se alguém não ir buscar, se o pastor não ir buscar, ela morre. Porque ela não consegue viver sozinha, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse bom pastor, ele foi atrás da ovelha. Porque essa ovelha que ele perdeu também era preciosa para ele. Assim Jesus é conosco, igreja. Jesus, se nós se perder da presença do Senhor Jesus, Jesus não vai no nosso encontro. Ele vai buscar, porque ele não quer nos perder, porque nós somos preciosos para o Senhor. Nós somos ovelhas preciosas para o Senhor, aleluia. E o Senhor não deixa nós ficar perdidos, porque se nós ficar perdidos, se nós ficar sem o Senhor, nós morremos. Sem a presença do Senhor, sem o Senhor na nossa vida, nós morremos, aleluia. Nós não vivemos. Nós morremos, porque quem nos sustenta é o Senhor que nos sustenta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesse contexto fala, igreja, a parábola da ovelha perdida. Jesus conta que um pastor deixa as 99, aleluia, deixa as 99 segura, deixa as 99 bem segura. Eu vou deixar ela aqui bem segura para que ninguém venha pegar, para que presa nenhuma venha pegar. Eu vou buscar a minha. Eu vou buscar a minha também, que vale muito para mim. Aleluia. E eu posso imaginar, igreja, que esse pastor procurou essa ovelha, aleluia, a noite toda. Ele procurou ela a noite toda. Mas o mais importante, o mais lindo, igreja, que ele encontrou. Enquanto ele não encontrou, aleluia, ele não parou de procurar. Aleluia. E quando ele encontrou essa ovelha, igreja, ela estava, aleluia, machucada. Ela estava tremendo de frio, igreja. E ele colocou nos ombros. Ele colocou nos ombros essa ovelha e trouxe para casa alegre. Muito alegre, porque tinha encontrado a ovelha perdida dele. Aleluia. E quando ele chegou em casa, ele convocou todos os vizinhos. Convocou todos os amigos para se alegrar com ele. Aleluia. Com certeza fizeram... Ele fez festa para agradecer, aleluia. Agradecer ao Senhor porque ele tinha achado essa ovelha perdida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a ovelha perdida, igreja, o pastor tem que ir buscar. Mas o filho pródigo, ele tem que voltar para a casa do pai, aleluia. Porque todo filho pródigo volta para a casa do pai, aleluia. E que passa 10 anos, mas ele volta para a casa do pai. Porque ele sabe o caminho. O filho pródigo, ele sabe o caminho da casa do pai. Mas a ovelha, se ela se perder, igreja, ela não consegue voltar para casa.
Ela não consegue, porque a ovelha, aleluia, ela não consegue viver sozinha, aleluia. Mas o filho pródigo consegue. Porque o filho pródigo, ele volta para a presença do Senhor Jesus. Ele volta para a casa do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. E bem segura se perdeu, demonstrando o cuidado e a alegria de Deus ao resgatar aquele que se afasta da presença dele. Aleluia. Jesus, igreja, ele tem um cuidado com nós. Ele se preocupa com nós. Ele cuida de nós, aleluia. Porque nós somos ovelha dele, aleluia. Quem foi um de nós, aleluia, que nós estamos na casa do Senhor, quem não já foi uma ovelha perdida, mas é lindo porque Jesus foi nos buscar. Jesus foi nos buscar lá no aprisco, aleluia, e nos trouxe, nos colocou no ombro, nos colocou nos braços e trouxe para a casa do Pai. Não se afaste da presença do Senhor, igreja, não se afaste da presença do Senhor, amém? E quem são as ovelhas perdidas no dia de hoje? Quem são? Aleluia, olha quem são. São pessoas que se afastam da igreja ou da fé, aleluia. Pode ser aquela pessoa que se sente desiludida, né? Incompreendidos, ou que enfrenta desafio, que os afasta de suas crenças, aleluia. Essas são as pessoas, igreja. Essas são as pessoas que qualquer coisinha, aleluia, se afasta da presença de Deus. Por qualquer coisinha, aleluia, por qualquer enfermidade, por qualquer luta, por qualquer deserto, por qualquer decepção, aleluia, se afasta da presença de Deus. Não, igreja, nós não temos que olhar para o homem, não. Umas 2 semanas atrás, igreja, eu tava com meu coração angustiado, eu tava querendo olhar só para o homem, aleluia. Mas eu vi um pastor, aleluia, no TikTok falando, ei você, aleluia, que está pensando de deixar a casa do Senhor. Não deixa. Você vai buscar quem? Quem é que você vai sair da sua casa para ir buscar na igreja? É o pastor? É a pastora? É os obreiros? Não. Você vai buscar o Senhor. Você vai buscar Jesus, aleluia. Você tem que olhar só para Jesus. Porque se nós olhar para o homem, nós caímos. Porque o homem é falho. O homem é pecador, mas o Senhor não é pecador, não é falho, igreja. Jesus é perfeito. Jesus nunca errou, aleluia. Mesmo sendo preso, chicoteado, aleluia, pregado naquela cruz. Mas Jesus nunca falhou, igreja. Jesus nunca pecou, Jesus é perfeito, aleluia. E nós somos tão imperfeitos, mas Jesus nos perdoa. Jesus sempre está nos consolando. Sempre está nos perdoando pelas coisas que fazemos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para ser ingrato com Jesus. A buscar a presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoas que nunca conheceram a Deus. Aquela pessoa que nunca tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem do Evangelho. Ou não foram criadas em um ambiente religioso. Aleluia. Pessoas que se sentem perdidas e sem propósito. A busca, aleluia, por significado e sentido na vida pode levar a pessoa a se sentirem como ovelha perdida. Aleluia. Buscando resposta e orientação. Oh, glória. Aleluia. O amor de Deus pela ovelha perdida, igreja. É uma busca incessante. Ele não parou. Ele não parou de buscar essa ovelha. Ele procurou a noite toda a igreja do Senhor Jesus. Assim o Senhor faz conosco. Jesus nos busca, aleluia. Jesus é como um bom pastor. Busca ativamente aquelas que se perderam. Demonstra o amor e a preocupação de Deus por todos nós. Jesus se preocupa com nós. Jesus zela por nós, igreja. Jesus nos protege, aleluia. Jesus nos livra. Quantos livramentos o Senhor já deu para nós, aleluia. Às vezes nós vemos com os nossos olhos carnais, mas muitos nós não vemos, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus. E alegria daquele pastor de encontrar a ovelha perdida. Como foi essa alegria, igreja? Alegria incessante daquele pastor. Porque ele convocou os vizinhos. Ele convocou os amigos, aleluia, para se alegrar com ele, porque tinha achado a ovelha perdida. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não seja uma ovelha perdida nesta noite, igreja, aleluia. Vai procurar, vai buscar a presença do Senhor Jesus. Não olha para trás, não olha para um lado nem para outro.
Olha para frente, não faça como Pedro, aleluia. Que Pedro afundou porque viu, porque olhou para a tempestade, olhou para trás, aleluia, e afundou, igreja, aleluia. E o retorno de uma ovelha perdida traz alegria ao pastor, assim como a conversão de uma pessoa traz alegria aos céus, mostrando o amor e a celebração de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A parábola enfatiza que Deus ama e acolhe todos nós, igreja, aleluia. Ele nos ama, o Senhor nos ama, aleluia. E Ele nos conhece, porque Ele que nos fez, Ele que nos criou, e nós somos criatura do Senhor, nós somos filhos do Senhor, aleluia. Nós somos filhos do Senhor, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A parábola mostra que há mais alegria no céu para um pecador que se arrepende do que por aquele que já estão no caminho certo. Jesus não se preocupa com a pessoa que já está no caminho certo, aleluia. Porque já está na igreja ouvindo a palavra dele, e ele sabe, ele conhece. Ele conhece quem está no caminho certo dele, aleluia. Ele sabe quem está fazendo a coisa certa, ele sabe quem está na obediência com ele. Então quem está na obediência com ele, quem está no caminho certo, ele não se preocupa tanto como ele se preocupa com aquele que ainda não conhece a palavra dele, que não conhece o evangelho, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Ele se preocupa com as pessoas lá fora, com a ovelha perdida, aleluia. Porque esse pastor, ele deixou a 99 e foi atrás de uma que se perdeu. Uma, quando ele foi contar, ele percebeu que tinha faltado uma e ele foi atrás. Enquanto ele não encontrou a igreja, ele não parou de procurar, aleluia. E ele procurou, ele achou. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que não venha se afastar da presença. Não desaparta da presença de Deus, não. Não se aparta de Deus, igreja, aleluia. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho senão ser o Senhor. Vamos ser uma ovelha obediente ao Senhor. Vamos ouvir a voz do nosso pastor, que o nosso pastor é o Senhor. Esse é o nosso pastor. Se ele é o nosso pastor, nada nos falta. E nada vai nos faltar. Porque ele é o nosso pastor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fico com esta palavra nesta noite. Que o Senhor abençoe a todos vocês. E a paz esteja com todos vocês nesta noite. Eu entrego a vida de vocês nesta noite nas mãos do Senhor. E fica com o Senhor. Durma em paz, aleluia. Eu quero pedir oração para vocês que foram ouvir esse áudio. Para uma irmã do meu ministério que está passando por uma luta com a filha dela no hospital, aleluia. E ela precisa de oração, igreja. Ore pela Heloísa, uma pequenina que está lutando para sobreviver, aleluia. E a mãe está ali firmada na rocha, que é o Senhor. A mãe está ali firmada na rocha. Está forte. Por que ela está forte? Porque ela está fortalecida. Porque o Senhor está sustentando ela. Porque o Senhor é nossa rocha inabalável. O Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza. E Ele está fortalecendo a irmã Maria. Aleluia. E eu creio que ela vai contar esse testemunho da Heloísa. O nome da filha dela é Heloísa. Vamos clamar pela Heloísa. Vamos buscar, vamos orar pela Heloísa que está ali no hospital. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e fica na paz do Senhor Jesus.